Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Denis, hoje eu vim aqui falar novamente sobre pesquisa eleitoral e hoje sobre a segunda opção de voto dos eleitores e como é que a mídia tem tratado esse tema aqui. A gente vai analisar os dados da pesquisa Datafolha, que ocorreu entre o dia 27 e foi divulgado no dia 28. Então, como eu já havia dito, é a pesquisa Datafolha do dia 27 e 28, né? E aqui ela está querendo saber a segunda opção dos eleitores. E aí, veja bem, de todos os eleitores, a somatória da média, Ciro Gomes fica com 24% como segunda opção de todos os eleitores. Lula com 19% e Bolsonaro com 14%. Aqui, dos eleitores do Lula, 39% admitem ter Ciro Gomes como segunda opção e colocar Bolsonaro com 19% como segunda opção do Lula. Você imagina a pesquisa eleitoral. O pesquisador chega e pergunta assim, então tá, se tu não for votar no Lula, tu vota em quem? O cara, eu vou de Bolsonaro. Ô, brasileirinho, difícil, viu, de entender. E dos eleitores de Bolsonaro, 28% admitem ter Ciro Gomes como segunda opção e 25% o Lula como segunda opção. E aí que fica essa questão, né? Nesse Brasil que se diz tão polarizado, como é que pode que os eleitores do Lula possam eventualmente migrar para Bolsonaro e os eleitores de Bolsonaro possam migrar para o Lula? Mas eu fiz uma conta aqui para a gente saber em quanto que isso representa em ponto percentual. Então tá, se desses 47% do Lula, 39% tem Ciro Gomes como segunda opção, isso representa quanto em ponto percentual? Eu fiz a conta aqui e dá quase 19%, dá 18,8%. Quase 19% em ponto percentual de eleitores do Lula tem o Ciro como segunda opção. E do Bolsonaro, desses 29% aqui, 28% tem o Ciro como segunda opção. Em ponto percentual, isso dá 8%, tá? Então quer dizer que só de Lula e Bolsonaro, 27% desses votos que estão alocados aqui admitem ter o Ciro como segunda opção. E na própria pesquisa coloca que o Ciro como primeiro lugar em segunda opção. Primeiro lugar em segunda opção. Incrível, né? Tá, mas como é que os jornais repercutem isso aí? Vamos dar uma olhada aqui no G1. Aí o G1 coloca da manchete aqui, ó, Datafolha. Lula supera Bolsonaro como segunda opção de eleitores de Ciro, Tebet e Janones. Oxe, o que o Lula quer a manchete? Vamos ver o que eles dizem aqui. Eles estão falando que, como opção de segundo voto dos eleitores de Ciro, Simone e Danones, 36% do eleitorado do Ciro admite votar no Lula, que 33% do eleitorado da Tebet admite votar no Lula e que 37% do Danones admite votar no Lula. E o restante que a gente viu que estava aqui? Cadê o restante, né? Dos eleitores do Lula que votam no Ciro, dos eleitores do Bolsonaro. E aqui fica aquela questão, que mais importante do que é dito, às vezes, é o que é omitido. Você está vendo aqui na própria reportagem eleitoral que esse dado aqui, que consta da pesquisa, ele não foi incluído na matéria? Mas será que é só o G1? Vamos pesquisar no Google aqui, ó. Datafolha, segunda opção. Ó, aqui do UOL. Datafolha, Lula, segunda opção de voto para 20% dos eleitores. Metrópolis, Datafolha, Lula bate Bolsonaro como segunda opção. Revista Fórum, eleitores de Ciro, Tebet e Janones têm Lula como segunda opção. Datafolha, eleitores de Ciro como Lula, segunda opção. Paraíba Online, Lula, segunda opção. Então, mano, até quando o Ciro ganha no percentual de segunda opção de voto, a notícia é que o Lula é a segunda opção de voto. Isso aqui é um padrão da mídia, né? Que inclusive até omite os fatos aqui. Incrível isso, né, galera? E se a gente for somar esses eleitores que colocam o Lula como segunda opção, quanto em ponto percentual isso dá? A gente já viu que em ponto percentual do Ciro dá 27% dos eleitores que escolhem candidato. Se a gente for ver do Ciro, 36% desses 8 dá 2,8%. Da Simone, dá 0,6%. E do Danones, dá 0,3%. Ou seja, o Lula teria 3,7% em ponto percentual em segunda opção. Mas para o G1 e para grande parte da mídia, é esses 3% que vale a pena anunciar como segunda opção. Vale a pena também mencionar o outro vídeo que eu fiz sobre pesquisa eleitoral, que diz que 24% dos eleitores que já declararam voto em Lula e Bolsonaro
admitem que podem mudar de opinião até as eleições, né? Isso sem contar o voto dos indecisos, que também é um percentual muito considerável. Então, meus amigos, para quem está dizendo que a eleição está definida, que está concluído, que já é selado quem vai para o segundo turno, quem vai ganhar essas eleições, que está tudo certo, a gente está analisando aqui esse voto, principalmente esse voto migrante, para saber nessa migração, nesse movimento que vai acontecer, com o balanço e acirramento da campanha eleitoral. Outra coisa interessante de mostrar também é que é o tweet do Felipe Moura Brasil, que está fazendo um comparativo nessa Datafolha da projeção de segundo turno. Como, por exemplo, o Lula contra Bolsonaro, né, 55-35, o Lula contra o Ciro, 52-33, e o Ciro contra o Bolsonaro, 51-38. A gente pode ver aqui que o Ciro ganha do Bolsonaro no segundo turno e que a diferença entre Lula e Ciro é menor que a diferença do Lula-Bolsonaro. Aí ele coloca aqui, Bolsonaro perde para Lula e Ciro. Ciro tem mais chances contra Lula que Bolsonaro. Reduziu a vantagem de 26 para 19. A de Bolsonaro é de 20. E o que a gente vê aqui, ó, no movimento do gráfico é que essa diferença vem caindo no decorrer do tempo, né? E a vantagem vem se reduzindo. Então esse é um ponto importante também para os caras não dar muito holofote para o Ciro, porque ele já é a segunda opção, ele é o candidato com mais chance de vencer o Lula no segundo turno, né? Ele vence o Bolsonaro no segundo turno, segundo as pesquisas. Então, gente, tem que ficar de olho. Essas eleições prometem muita surpresa, viu? Nada está definido ainda. Então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo.